A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos à parte 4. Estou bastante empolgado para passar esse tema. Apenas 5 partes. É tanta coisa para dizer e tão pouco tempo. Que Deus nos dê graça para resumir, fazer o resumo do resumo de um tema tão relevante e importante. A parte 4 de Tomando a Graça para aprofundar a comunhão. O texto que eu queria ler com você aqui em Ezequiel 44, versículo 19, diz assim: E saindo eles ao átrio exterior, ao povo, no átrio exterior, despirão as suas vestiduras, com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifique, ou seja, como diz a tradução Alfalite, para que não transmitam santidade ao povo, estando com as suas vestiduras. Você pode dizer, mas você está lendo um texto do Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento. Sim, amados, o Antigo Testamento são sombras. Nós podemos retirar muita instrução quando nós aplicamos isso no reino espiritual. Os sacerdotes eram chamados para ministrar diante de Deus a adoração e ministrar o sangue, que era o símbolo do arrependimento do povo. Aqui no versículo 15 de Ezequiel 44, fala que os sacerdotes estariam diante do Senhor e também estariam diante do povo. Então, uma função dupla que seria levar as orações diante de Deus, intercedendo pelo povo, e levar as coisas de Deus, a palavra de Deus, a unção de Deus para o povo. Uma coisa importante, os sacerdotes não deveriam passar as coisas de Deus para o povo desconcertado, para o povo que estava alienado das coisas de Deus. Veja como é importante, amados, que o efeito do Calvário, todas as bênçãos que Jesus conquistou, venham sobre o povo. Mas mais importante do que isso, é que através dessas bênçãos, o povo se arrependa, se converta, se volte ao Senhor de todo o coração, pela graça e persevere até o fim, para que sejam salvos. Assim que Pedro fez um milagre em Atos 3, ele disse: por que vocês estão maravilhados com este benefício? Olha, arrependam-se e convertam-se para que sejam perdoados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, o que Pedro estava fazendo é, o que Deus está derramando sobre vocês tem um objetivo: trazer vocês para perto do Senhor. É como se os milagres apenas chamassem atenção. Vocês lembram? A sarça chamou a atenção de Moisés, mas foi as instruções de Deus, quando Moisés se aproximou, que o fez ir até o Egito e libertar aquele povo e levá-lo para uma terra que hoje é Israel. Então veja que os milagres, os sinais, têm um objetivo e precisa ser assim, de acordo com a nossa comunhão atual com Deus, Romanos 14, 23, que tudo que não é de fé é pecado, segundo a nossa comunhão com Deus e segundo a comunhão do povo com Deus, para uma comunhão mais profunda com Deus. Veja que uma obra de ouro, pedra preciosa, é uma obra que ela é feita com a motivação certa. Benefício por benefício, cura por cura não resolve nada. Orar por uma pessoa paralítica para levantar dali e dançar um bailão não vai resolver nada na vida dela. Deus quer chamar a nossa atenção, muitas vezes ele faz através de milagres, com a intenção de salvar a pessoa, pois a alma é eterna. Milagre por milagre não significa absolutamente nada. Dos 10 leprosos que foram curados, apenas aquele que voltou e se voltou ao Senhor foi salvo. E o que adianta ter o corpo curado e depois ser lançado no inferno? O que adianta ganhar todas as bênçãos sem se converter, sem se apegar ao Senhor e ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele estava dizendo aos sacerdotes é: não é porque vocês têm comunhão comigo, não é porque vocês têm fé, que vocês podem fazer o que bem entender diante de um povo desconcertado e que brinca comigo.
diante de um povo que não se arrepende dos seus pecados, diante de um povo que está em rebeldia contra mim. Sabe, você não pode fazer segundo a sua cabeça. Paulo diz em Romanos 9, Deus é quem eu sirvo no meu espírito. Sabe, amados, não podemos fazer pedras em pães só porque temos fé. O mesmo Jesus que disse, ide pregar esse evangelho ao mundo inteiro, até os confins da terra, quando Paulo quis ir para uma região, ele falou, não vá porque eles não estão prontos ainda. Paulo quis ir para outra direção, ele falou, não vá, o Espírito Santo o impediu. Isso significa que a coisa é feita segundo a nossa comunhão com Deus. Como eu falei, Romanos 14, 23, tudo que não é de fé é pecado. Adão buscou a independência, o fruto da independência. Mas Jesus, lá em João 5, 19, também em 5, 30, ele diz, eu não faço nada, a não ser aquilo que o Pai me mostra. E eu não falo nada, senão aquilo que ele me diz. Vemos que Jesus estava no temor, andando passo a passo, cumprindo a agenda do Pai, não fazendo as coisas na carne. O próprio Jesus, na sua cidade, em Mateus 13, 58, ele dizia que não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Ele sempre dizia, a sua fé te salvou. Ele operava segundo a comunhão dele com o Pai e também segundo a comunhão da pessoa com o Pai, visando o quê? Uma comunhão dessa pessoa mais profundamente com o Pai. Tanto que quando pediam milagres, espetáculos, ele nunca fez isso. Ele nunca fez sinais para se aparecer, para se promover, como os irmãos dele disseram, como os sacerdotes queriam, os fariseus. Não. Ele fazia a agenda de Deus se cumprir, e no meio de um tanque havia muitos doentes, ele foi até um que estava quebrantado. Paulo estava pregando, disse que no meio da multidão ele olhou e viu que um tinha fé para ser curado. Deus quer curar a todos, e na cruz Jesus curou a todos. Mas isso não vai acontecer na vida de todos, porque nem todos têm essa fé, essa comunhão. Você está vendo? O que vemos sem dúvida é que ficar prometendo as coisas para a pessoa desconcertada que está brincando com Deus é jogar pérolas aos porcos, é semear entre espinhos. Aí você promete uma cura para uma pessoa que não crê, só porque você crê você promete. E ela não crê e ela morre, aí você entra em descrédito, tá vendo? O que vemos aqui é que Deus disse, olha, não derrame as coisas santas, não transmita isso a qualquer um, porque eu vou te mostrar, como diz em Isaías 44:3, derramar a terra sobre o sedento. Derramar água sobre a terra sedenta. Tá vendo? Isso é lindo, irmãos. O que vemos é que a hora, o tempo e o modo é Deus que dá. Nós não é porque temos o dom que vamos sair por aí impondo mãos precipitadamente, profetizando a torta direito na carne. Não é assim que funciona. As coisas espirituais, elas são ordenadas. E conforme a nossa comunhão com o Senhor, nós vamos ganhando esta nitidez para fazermos cumprir a agenda do Pai com alegria. Se consagrar muito, sem levar as pessoas a Deus, em primeiro lugar, a função nossa é que através do nosso ministério, oração, consagração, a pregação da palavra, é levar o povo à comunhão com Deus e uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Paulo dizia isso em Romanos 15, 19, 20, que por força de sinais e milagres ele estava levando o povo a seu arrependimento, a uma comunhão com o Senhor. Então, o meio para um fim. Veja que Paulo tinha muita nitidez no que ele estava buscando. Então, trazer tudo o que é de Deus para um povo desconcertado, sem colocar como prioridade levar esse povo a uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Renúncia do mundanismo, do pecado, da carnalidade, da vaidade. Levar esse povo a estar com as vestes brancas, as redes transbordando para o arrebatamento, né? Não colocar as coisas santas e a eternidade como prioridade é a marca do falso profeta. Então não adianta se consagrar muito para levar o que é de Deus àqueles que não querem Deus. Só querem o quê? Que cai da mesa dos filhos. São como cães, cachorrinhos. Lembra que Jesus falou que a bênção não é para os cachorrinhos, mas para os filhos? Então,
voltar-se de coração para Deus. Este é o teor da mensagem. Chamar ao arrependimento, à fé, à comunhão com o Pai. É claro que Deus não negará milagres, porque Ele já proveu na cruz do Calvário, mas isso sempre será secundário. Vemos, sem dúvida, que o sacerdote deveria vestir linho e não suar. Você viu o que diz aqui no versículo? Ezequiel 44:18, que ele colocasse uma roupa leve para não suar. Ou seja, não adianta você suar, se consagrar. Sabe, é como se você tomasse para si, como diz no Antigo Testamento, que esse sacerdote se alimenta do pecado do meu povo. Eles se consagram, se tomam toda a responsabilidade, e o povo só joga o envelope. O povo continua no mundanismo, na carnalidade, na vaidade, joga o envelope que é a benção. Aí o pastor fala, veja, irmãos, como eu estou me consagrando por vocês. Veja, irmãos, como eu estou buscando a Deus aqui no monte por vocês. Quer dizer, eles estão substituindo a comunhão do povo com Deus, tentando ser Deus desse povo, tentando ser Cristo, né, o ungido do povo. O povo não está sendo concitado, chamado à comunhão mais profunda com Deus. E eles, através dessa comunhão, eles tomam toda a responsabilidade. Jesus não fez isso. Quando aquele homem disse assim, Senhor, o Senhor pode, faça alguma coisa. Ele falou, você crê que eu posso? E veja, ele falou, eu não vou fazer tudo. Eu vou fazer segundo a tua comunhão com Deus, segundo a sua fé. E a função disto é que vocês se voltem. Tanto que quando Jesus curava alguém, libertava, dizia, olha, agora se arrependa, se converta, para que não venha o mal pior, 7 vezes pior. Então, quer dizer, ele fazia isso com a intenção de aproximar as pessoas do Pai. De levar as pessoas a uma vida agora, né? Você foi liberto desse demônio, veja como é que estava a tua vida. Então, a partir de agora, leva a coisa mais a sério. Vamos se consagrar, vamos buscar Deus com seriedade, com simplicidade, com temor, com disciplina espiritual pela graça. Veja que coisa tremenda, amados. Vemos, sem dúvida, que tudo que não vem como resultado da nossa comunhão com o Senhor, feita torta direito, é obra de fogo que será queimada. Aí naquele dia a pessoa vai dizer, Senhor, expulsamos o demônio, curamos enfermos, profetizamos. Eu digo, eu não te conheço, tá vendo? A pessoa fez segundo a sua mente carnal, mas não era uma comunhão com o Senhor, não tinha prioridade na comunhão, e também não tinha como prioridade para o povo uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Eles pensavam que o melhor que eles podiam dar para o povo é as bênçãos. Eles pensavam isso. Eles não tinham como prioridade que a alma do povo se arrependesse e se convertesse. Então isso o que é? Falso profeta, cego guiando cego. O que vemos que Salomão não ouviu o conselho de Davi, 1 Crônicas 28:9. Davi deu um conselho, apega-te ao Senhor, Salomão, e serve-o. Aí Salomão pediu, eu quero sabedoria para servir a Deus. Depois, no final da sua vida, com 1000 mulheres, querendo agradar a sua mulher, cada mulher de uma nação, com um ídolo, ele se dobrou diante dos ídolos e ele acabou se contaminando porque o coração dele, diz, não era reto como o de Davi. Ele não se apegou ao Senhor. Ele usufruiu dessas bênçãos temporais, seculares, mas ele não teve um coração apegado no Senhor. Você lembra que Deuteronômio 30:19-20 diz que apega-te diante do Senhor. Eu coloco diante de ti o caminho da vida e da morte, escolhe a vida. Como que você escolhe a vida? Apegando-se ao Senhor. Disso depende a bênção sua e da sua geração, seus filhos, os filhos dos seus filhos. Vemos sem dúvida que as nossas escolhas podem afetar a nós e os que nos ouvem. Paulo escrevendo a Timóteo, se você cuidar de ti mesmo e da doutrina, Timóteo, os que te ouvem também serão salvos. É muito importante, amados, que o que prega tenha como prioridade o quê? A comunhão dele com Deus. E a pessoa que ele está pregando, qual é a prioridade que ele tem? Que essa pessoa apenas seja abençoada? Não. O verdadeiro profeta, ele quer que a pessoa que ele está pregando tenha uma comunhão cada vez mais profunda com Deus como prioridade constante. Salomão não teve como prioridade a comunhão com o Senhor, por isso que ele caiu. É muito importante nós compreendermos que isso é muito sério, meus irmãos. Nós estamos vendo aqui que o sacerdote deveria levar, sim, as bênçãos de Deus ao povo, mas isso era secundário. Em primeiro lugar, levar o povo a uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Se você ouvir um profeta, um pregador,
que ele se empolga em ver o povo apenas abençoado e que ele não tem como prioridade, a mensagem dele não incentiva você a sair do ponto A para o ponto B pela graça. Não com culpa, com cobrança de comportamento, mas pela graça. Se esse profeta não está sempre te incentivando a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, na frutificação, se esse profeta não está confrontando o seu pecado e não tem como prioridade a sua alma eterna, ele é um falso profeta. Se o que empolga ele é apenas as coisas dessa terra, ele é um cego guiando cego. Porque nós vemos aqui o Senhor dizendo para os sacerdotes tomarem cuidado, que a comunhão que eles tinham com Deus era para levar o povo a ter uma comunhão com Deus, não para agora atravessar a comunhão com Deus à torta direito, aí ficar prometendo bênção para um povo que não quer nada com Deus, um povo que está brincando com Deus. Isso é uma coisa muito séria, queridos. Lembre-se quando as virgens insensatas pediram azeite para os prudentes, eles disseram, vá comprar. Elas disseram, olha, a nossa comunhão com Deus não vai salvar vocês. Nós nos preparamos para o arrebatamento, vocês não se prepararam. Agora, na última hora, né? Pessoa diz, vou brincar com Deus a vida inteira, no último momento eu peço perdão. Mas não é assim, amados. Porque se nós brincarmos com o Senhor, como é que teremos fé no último momento? É importante nós compreendermos que uma comunhão com o Senhor vai alimentando a fé, vai fazendo com que a fé cresça. Mas brincar com o pecado sem arrependimento vai fazendo com que a fé vai naufragando. Paulo escrevendo lá em 1 Timóteo 1,19, também 3,9, ele fala que a pessoa acaba naufragando na fé por estar brincando com o pecado. A consciência dela vai ficando cauterizada, vai extinguindo o espírito. Então nós precisamos levar isso com muita seriedade para o povo, né? Que a nossa alma é eterna. Vemos então, queridos, que quando o sacerdote Arão foi ungido, Deus disse para Davi, você unge ele assim. Primeiro você coloca sangue na testa dele, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O que significa? Primeiro coloca o sangue, depois você vai lá e coloca o azeite, depois de colocar o sangue você coloca o azeite. No mesmo lugar, na testa, no dedão direito e no pé direito. Que ele estava falando que é assim, ó. Primeiro o perdão, na mente toda preocupação deve ser confessada com pecado, ansiedade, sabe, querer viver para si mesmo. O Senhor diz, não busque essas coisas em primeiro lugar, busque o reino de Deus, sua justiça, vivam para Deus, se entreguem a Deus de fato, né? Renuncie o mundanismo, a carnalidade, a vaidade, e Deus vai retirando isso de você. Então, primeiro o sangue na mente, depois o sangue na mão direita, significa as obras, as atitudes, as escolhas, né? Sabe, as vidas agora vão se consagrar a trabalhar para a glória de Deus, não fazer com as suas mãos apenas para a sua vaidade. E o pé significa que antes você caminhava no mundanismo, nas coisas da carne, agora o teu pé vai em direção ao reino de Deus, à palavra de Deus, estar no meio dos sábios, ungidos, estar indo cumprir a agenda de Deus na vida dos aflitos, do órfão, da viúva, daqueles que precisam de oração. Vemos sem dúvida, a palavra de Deus mostra claramente que o Senhor está nos chamando a ver como prioridade aquilo que é prioridade. É certo que o Senhor quer operar, mas Ele sabe qual o coração que está preparado. Porque se nós fizermos a obra de Deus relaxadamente, segundo a carne, nós não estaremos fazendo a obra de Deus. Nós estaremos agradando as pessoas. Estaremos fazendo comércio da palavra de Deus. Estaremos seguindo a nossa cabeça, mas não o Espírito. Vemos que o Senhor Jesus é o nosso único modelo. É muito importante, amados, contribuir, em primeiro lugar, que as pessoas se voltem para Deus. Não contribuir para que permaneçam confortavelmente longe do Senhor, brincando com o Senhor, e chegam na igreja, o sacerdote está lá ungido no óleo, para passar a bênção e deixar eles ali naquela condição, semana após semana, sem serem confrontados com o pecado. A Bíblia diz em Provérbios 12, que aquele que aceita a correção é sábio. É melhor você treinar 300 águias do que ficar entretendo, enganando 3.000 galinhas. O Senhor quer que você gere fruto bom. Sabe, pelo fruto você conhece a árvore. Como você sabe que um profeta é verdadeiro? Para onde ele está conduzindo os seus ouvintes? Qual é a intenção dele? Se é uma comunhão mais profunda com Deus, para ele e para aqueles que o ouvem, este é o profeta verdadeiro. Este é o profeta de Deus que está na unção e direção do Espírito Santo.
Note isso nas mensagens que você ouviu.